Então vamos começar aí primeiro conhecendo quem é o Ismar Menezes, né? Vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória, se você é de Ribeirão mesmo, com que você trabalhou durante a sua vida aí. Fala um pouquinho sobre a sua história aqui na cidade. Primeiro eu quero dar um testemunho, eu vou aproveitar o André. Parabéns realmente pelo espaço. Obrigado. Quem tiver interesse pode vir, porque olha, eu já passei por alguns estúdios, vocês estão de parabéns. E é isso aí, é levar realmente conhecimento, a oportunidade das pessoas conhecerem e poderem decidir dentro da máxima, né, do exercício da democracia. A gente tem que saber, tem que ouvir, tem que buscar, porque como eu sempre digo, são 3 segundos. O apertar de botão numa votação não dura mais do que 3 segundos para ditar 4 anos das nossas vidas, não é? Bom, um pouquinho do Dr. Ismar. Quando você fala em juiz, todo mundo olha, né? Fala, nossa, o cara é um juiz, né? Um juiz federal. O cara não sabe os problemas que eu tenho, né? Tá em cima aí do balcãozinho, né? Porque o juiz fica naquele tablado, né? Sim. Cara, Ribeirão Pretano, cresci no Campos Elíseos, Travessa São João, do hotel número 102, de frente à pracinha Rômulo Morandi. Olha. Quem conhece o Campos Elíseos sabe até o ônibus, né? O pessoal falava Campos Elíseos via Matarazzo. Eu falava Champs-Élysées. Morei na Marquês de Pombal. Ué, do lado. Quarteirão antes da praça. Eu tinha tia que morava na Marquês de Pombal, eu tinha tio que morava ali na Dom Pedro, eu tinha parentes ali no Campos Elíseos, na Rua Ceará. Eu cresci ali na São João, depois fui para o Jardim Independência, fiquei 6 meses na Aristides de Oliveira. E aí retornei para o Campos Elíseos. Esse período aí foi uma reforma que meus pais fizeram numa casa ali na Rua Patrocínio, quase esquina com a Luiz Barreto. Tinha um supermercado na esquina, chamava Supermercado Indaiá. E na época era o Matarazzo, né? A família Matarazzo existia, né? Os Matarazzo em Ribeirão Preto, que até eu falando um pouquinho aqui antes, como a gente conversou, né? Eu nasci em 1969, final da ditadura. Foi uma época muito difícil, né? Meu pai era bancário, Banco do Brasil. Minha mãe, professora do Estado. E a gente sempre teve uma vida muito simples, muito regrada, dentro, assim, de um padrão de vida de classe média. Ribeirão Preto tinha classe média, né? Algo que hoje também dificilmente a gente vê. Né? A gente tem visto crescer muito um lado da cidade e crescer muito o outro lado da cidade, né? Então, a classe média que Ribeirão Preto sempre teve, a chamada Califórnia brasileira, aquilo se perdeu muito. Mas, enfim, crescer no Campos Elíseos. Estudei no Colégio Fábio Barreto, no centro de Ribeirão Preto. Né? Tinha gente que olha aquele colégio e não imagina o quanto que já foi pomposo. Né? A gente cantava o hino nacional, a gente fazia o juramento à bandeira. Era uma outra vida do que se vê hoje, né? Infelizmente. E do Fábio Barreto, passei um período no Colégio Objetivo e depois na UNAERP. Então eu cresci, estudei, me formei em Ribeirão Preto, né? Conhecendo os bairros mais antigos, conhecendo todos, Campos Elíseos, Vila Tibério, Vila Virgínia, Ipiranga, muitos amigos, muitas famílias. Me casei, um primeiro casamento em 1990, na época eu ainda estava na faculdade, terminei minha faculdade em 92. Em 1990 tive meu primeiro filho, Luiz Renato. Depois em 94... já trabalhando no Banco Meridional do Brasil, fui bancário, né? Como todo bom universitário, você tem que ser bancário, né? Todo mundo passa um pouco por esse período. Meu pai também bancário, como eu falei, né? Era uma história de vida da gente. Tive meu segundo filho, Guilherme, e depois já na Justiça do Trabalho, primeiro como servidor, depois como magistrado. Meu terceiro filho, Pedro Henrique. Um segundo casamento, hoje sou casado com a Sarita Menezes. Nós temos 3 meninas, então é Maria Clara, a Isabela e a Manuela, né? E meu mundo se tornou cor-de-rosa do dia para a noite, né? De 3 filhos homens para 3 filhas mulheres, meu mundo se tornou cor-de-rosa. Hoje são 4 mulheres que mandam em mim, né? Minha mãezinha, papai do céu já levou, mas ficaram aí 4 mulheres para perguntar onde você vai, que hora você chega, né? Quanto tempo você vai demorar. E para quem tem filha mulher, sabe a diferença entre uma filha mulher e um filho homem, né? Nós somos homens, o chip delas, como eu costumo dizer, é diferente do nosso. Elas realmente geram a nossa vida e cuidam das nossas vidas também, né? Sim. É inevitável. E aí, como juiz do trabalho, fui para São Paulo, fui 3 anos de servidor na Justiça do Trabalho,
Passei por muitas empresas em Ribeirão Preto, trabalhei no Jornal Cidade, trabalhei no Meridional, como eu falei, trabalhei em algumas imobiliárias aqui em Ribeirão Preto, na parte de contratos. E depois em São Paulo, magistrado, São Paulo Litoral. Litoral fiz algumas cidades ali do ABC. E aí depois permutei, retornando para o Tribunal de Campinas, Ribeirão Preto. E aí por aqui foram mais de 25 cidades. Trabalhei na região de São José do Rio Preto, Catanduva, várias cidades do interior. Trabalhei também aqui para o nosso lado de Cajuru, Sertãozinho. Enfim, foram mais de 25 cidades. E por que eu friso muito isso? Porque cada cidade que eu chegava, eu ouvia sempre a mesma frase. O doutor é de Ribeirão Preto. Nossa, o doutor é diferente. Eu queria tanto morar na cidade do doutor. Ribeirão é Ribeirão. Hoje a gente não ouve mais isso, infelizmente. Infelizmente mudou muito a imagem da nossa cidade perante outras localidades. Infelizmente você chega, como aconteceu comigo recentemente em Poços de Caldas. O senhor é de onde? Eu falei, sou de Ribeirão Preto. Ah, você só ouve um A. Então, assim, isso entristece a gente, porque Ribeirão Preto teve o histórico da Califórnia brasileira, né? Para quem não conhece, Ribeirão Preto tinha um outro histórico antes disso. Ribeirão era a cidade das motos. Tinha muita moto. Não sei dessa história, não. Eu sempre fui muito apaixonado por moto, por carro, desde criança. E tinha a revista Quatro Rodas, né? Certo. Que eu assinava. E eu lembro que eu tinha uma revista que eu guardei por muitos anos, né? Ribeirão Preto das Motos. E aí veio a Califórnia brasileira, hoje a capital do agronegócio. Mas também uma outra chamada que é muito delicada, a capital interiorana das drogas. Então, tudo isso é Ribeirão, né? Uma Ribeirão que eu nasci em 1969, que depois da Califórnia brasileira já mudou bastante. Ribeirão Preto de 1985 a 1987, que foi a época da Califórnia brasileira, saiu de 300 mil habitantes para 500 mil habitantes. Então, em 2 anos, a cidade praticamente dobrou em número de pessoas. Isso, querendo ou não, já afetou muito, né, a questão de qualidade de vida. Porque a cidade não teve estrutura para receber essa demanda toda. Não acompanhou, né? Não acompanha, porque não tem jeito. As pessoas chegam em razão de uma expectativa, porque todo mundo gera uma expectativa. Nesse momento político, todo mundo está gerando uma expectativa. Uma expectativa do quê? De melhora de vida. Você quer uma melhora de vida. André, você, Glaucio, quer uma melhora de vida. Você quer uma melhora de vida para sua família, para sua casa, para o seu bairro, para sua rua. Isso é política, né? A essência da política. Como nós falamos hoje pela manhã, numa outra entrevista. Quando você fala em política, qual o sentido próprio e exato desse termo? Todos falam do sentido grego. Não, vamos falar coisa simples. Vamos a conversa bem direta. A política ela é feita para trazer equilíbrio e harmonia para a sociedade. Simples. Para poder gerar o quê? Qualidade de vida. Porque você tem nada mais, nada menos do que um gestor. É um gestor público. Você tem um legislativo criando as leis que tem que atender a necessidade da população, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, a essência da lei, a interpretação da lei. E você tem aquele que cumpre a lei, que é o executivo. Cabe ao judiciário fazer o quê? Repor ou reparar as distorções disso. Existe a lei, nós temos que cumprir a lei como pessoas, todos nós, né? Não podemos alegar desconhecimento da lei, Sim. Não é? Mas o gestor público, acima de todos nós, tem o dever de fazer com que a lei seja cumprida. E qual é a lei? A lei que traz a organização da sociedade, né? Então, quando a gente fala em crescimento urbano, quando a gente fala em polis, em cidade, a gente está falando nada mais, nada menos do que uma administração pública, um gestor público, que tem que fazer a sua parte. Eu cresci dentro do direito, voltando um pouquinho ainda a mim, né? Certo. Porque meu pai era advogado. O meu sonho... Essa influência já. meu pai era advogado. O meu sonho, quando criança, era ser médico, né? Eu queria muito. Primeiro médico veterinário, aí depois eu queria ser médico pediatra. Até que eu comecei a ver que... o meu veio, na verdade, era a área do direito.
né, e não biológicas, né? A minha área era social mesmo. E aí, como você acabou de falar, houve um empurrãozinho do pai, né? E eu fui, né? Comecei a fazer a faculdade de Direito, me apaixonei. Havia até uma intenção de fazer administração depois, acabei não cursando. E Deus foi conduzindo a minha vida e eu acabei chegando à Justiça do Trabalho, no cuidar de pessoas, como eu sempre digo, porque a Justiça do Trabalho é a justiça mais social que existe no Brasil. É a justiça que cuida efetivamente dos direitos do setor econômico, que é o que demanda a nossa vida. Tanto é que a gente sempre dizia, e eu digo, né, a Justiça do Trabalho ela é um termômetro. Se as coisas vão bem, o número de processos diminui. Se as coisas vão mal, o número de processos sobe. Então, você vê que a sociedade num todo, o setor econômico num todo, que é um efeito cascata, vai gerar o quê? Demanda no judiciário. Então, você sai do legislativo, passa pelo executivo e acaba chegando no judiciário. É uma regra normal. Então, se você quer melhorar a vida das pessoas, você tem que fazer com que no meio desse caminho, nada mais, nada menos, a lei seja cumprida. Vamos lá. O que fala a Constituição Federal sobre o salário mínimo? O salário mínimo tem que cumprir o quê? Vocês sabem? Eu não sei, não. Então, está lá na Constituição Federal. Ele tem que cumprir a alimentação, a habitação, educação, transporte, lazer, vestuário. Posso continuar ou já perdeu aí? Já perdeu aí, né? Porque o salário mínimo ele não alcança nem o que a lei determina, nem o básico, cara. Não alcança nem o básico. Então, como é que você vai cuidar de uma população se não for dando a ela o básico? Então, o que eu disse hoje numa outra entrevista que a gente teve pela manhã? Alguns dias atrás até, essa frase não é minha, tá? Mas eu já adotei. Ribeirão Preto tem muralhas. Hoje existe uma segregação ou uma separação entre a área ali maior daqui de Ribeirão Preto, a parte da Zona Sul, e os bairros menores. E é uma realidade. Como eu falei, a classe média que Ribeirão Preto viveu um dia, ela não existe mais. Ah, não, mas então existe aí uma questão maior acerca da população mais carente? A população tem que ser cuidada num todo, mas nós temos que trazer um equilíbrio social, porque senão você entra no caos social, né? E essa é uma visão muito simples de alguém que por mais de 20 anos trabalhou dentro da Justiça do Trabalho, eu atuando de forma direta ou como servidor ou como magistrado, tendo passado pelas minhas mãos mais de 500 mil processos trabalhistas. E se você fizer uma conta simples de partes opostas mais seus advogados, foram mais de 2 milhões de pessoas. Uhum. Eu chegava em qualquer cidade, eu ia conhecer a prefeitura, eu ia conhecer as empresas, eu ia conversar com as autoridades. Cidade pequena, juiz não é autoridade, tá? É o delegado e o padre. O padre é o principal. Você tem que conversar e entender a cidade. Principalmente cidades menores. Por que eu fazia isso? Cidades menores. Você tem que conhecer, você tem que julgar de acordo com a lei. Mas você tem que também tem que entender o problema local. O ambiente. O ambiente. Eu cresci num ambiente, que foi o Campos Elíseos, e fui morar depois na Ribeirânia. Já são bairros distintos, já são necessidades distintas, são carências distintas. Tô certo? Sim. Então, tudo isso é uma visão que eu trouxe na minha vida e hoje, vindo para a política, alguns perguntam, de magistrado para prefeito? Sim, porque eu me levantei por algo, como nós falamos aqui agora, né? Política é como uma televisão sem controle remoto. Ou você levanta, vai lá e muda o canal, ou você vai assistir o filme que está passando. Eu me levantei porque eu cansei de ver a minha Ribeirão, a Ribeirão que eu vivi lá atrás, chegar do jeito que chegou hoje. A gente precisa mudar essa história. Então, é isso. Um menino que nasceu, que cresceu de uma família simples, uma família humilde, uma classe média. Viajei muito, passei pela capital, muitas cidades. Nunca deixei Ribeirão Preto, porque a minha família nunca saiu de Ribeirão, eu que ficava fora durante a semana. E hoje, nessa nova visão, com um propósito, resgatar a nossa Ribeirão Preto, resgatar o orgulho de sermos ribeirão-pretanos. Essa é a visão minha, pessoal, como pessoa, como ser humano, como profissional, um homem que eu me coloco debaixo de
da vontade de Deus, debaixo da palavra de Deus, para trazer às pessoas algo muito simples, isso que eu disse, o bem-estar, resgatar, né, para que seja melhor na sua casa, seja melhor no seu bairro, seja melhor na sua rua, seja melhor na sua família, algo que seja concreto na vida das pessoas, né? Quando você fala em crescimento, a gente tem que primeiro cuidar do quê? Do povo, porque senão o povo sofre. É o que eu poderia dizer de uma forma assim um pouquinho mais ampla. Certo. Tá? Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá acompanhando